Hora de Saúde. Oferecimento Neurogênesis. Com base no alicerce ciência, pesquisa e assistência, tem a solução neurológica para você. Caros amigos, mais uma vez no nosso programa dominical de saúde, Hora de Saúde, que trata do que se faz em termos de saúde de melhor no mundo, no Brasil, na América toda, no Pará, especificamente aqui em Belém. Hora de Saúde, eu gosto de falar porque nós temos audiência no mundo inteiro, neste exato momento, pelo link rbatv.dol.com.br ou simplesmente DOL de Diário Online, dol.com.br ao vivo, no mundo inteiro. Eu gosto de falar isso porque depois do programa chegam os WhatsApps comentando. Nós temos espectadores no Canadá, nos Estados Unidos, na América Central, em toda a América do Sul, na África, em toda a Europa, na Noruega, na Suécia, no Azerbaijão, no Líbano, em Luanda, na África, e o lugar mais longe que nos assistem é em Perth, na Austrália. São 11 horas de diferença. Daqui a pouco chegam os comentários sobre o programa. E nosso programa tem o apoio da Neurogênesis, que trata das doenças neurológicas, por neuroclínica, neurocirurgia, neurointervenção, que é tratar das doenças por cateterismo, tá? Comandada pelo meu amigo Dr. Éric Pascoal e o Dr. Fernando Pascoal. E o nosso convidado de hoje já ficou meu amigo, porque nós já conversamos bastante antes de começar o programa, é o Dr. Marcos Vinícius Neves dos Santos. O Marcos Santos. O Marcos é farmacêutico formado pela UFPA, é servidor do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência de Belém, de SESMA, e da Coordenação Estadual da HIV/AIDS da CESPA. Razão de nós termos convidado o Marcos para vir aqui conosco falar de HIV/AIDS. Ele veio falar isso porque eu achava que isso já estava numa fase de acalmia, de estabilização. Mas, por incrível que pareça, aqui no Brasil a curva de HIV/AIDS ainda está em ascendência, por incrível que pareça. Então, a gente precisa chamar a atenção da população. Hoje já controla, hoje já não é mais uma doença mortal, mas ainda tem uma prevalência elevada de contato, de contaminação. Por isso é que eu convidei o Marcos para vir falar isso para a gente. Marcos, primeiro, super obrigado por ter atendido o convite e vamos começar. HIV/AIDS, qual é a diferença? Opa, que bom que a gente começou com essa pergunta, mas deixa eu primeiro agradecer também o convite, doutor Eduardo. Sem dúvida nenhuma, é um programa extremamente necessário esse. E falar de HIV/AIDS, como o senhor falou, ainda é necessário, porque realmente ainda é uma epidemia que a gente precisa controlar. E que bom que você começou com essa pergunta, porque a gente já tem aí quase 43 anos de epidemia. E, mesmo assim, muitas pessoas ainda confundem o que é AIDS, o que é HIV. O HIV é o vírus, né? Que foi conhecido ali mais ou menos no início da década de 80. 82. Isso. Exato. E que causa a doença por uma depressão do sistema imune, causa a doença que é a AIDS. E aí é importante dizer que quem faz o diagnóstico do HIV e faz o tratamento do HIV nunca terá a doença AIDS. Então, a gente precisa realmente fazer essa dissociação, essa dicotomia. É importante. Repete. Quem faz o tratamento hoje com HIV tem uma qualidade de vida e uma expectativa de vida igual a de uma pessoa que não está infectada e nunca vai desenvolver a doença, que é a AIDS, ou qualquer outra doença que seja associada ao HIV. Acabou o estigma da mortalidade, né? Anos 80 era uma... Sim, felizmente a gente está numa virada de chave. Falava assim, tá com AIDS, era... Felizmente a gente estava... Era quase uma sentença mesmo de óbito, né?
a gente realmente não tinha o que fazer, né? A gente não tinha medicamentos. Hoje a gente tem um tratamento que é gratuito pelo SUS, né? Então, acessível a toda a população, e ele é universal. Então, independente quem faz o diagnóstico hoje já começa o tratamento, ou mesmo quem já está com a doença AIDS também já começa o tratamento. Então, independente da fase da infecção, você já tem direito ao tratamento para o HIV/AIDS. E é um tratamento extremamente tranquilo do ponto de vista de toxicidade. A toxicidade dele não há quase para nenhum fármaco. A posologia é tranquila, né? Cerca de 2 comprimidos só que você toma por dia. Puxa, mudou tudo, hein? Mudou bastante, bastante. Eu fazia mestrado quando começou a falar de AIDS. Eu tinha terminado residência, estava na Escola Paulista. E eu lembro que os primeiros comentários em reuniões de clínica na escola, os especialistas que cuidavam disso eram os dermatologistas, tá? E no começo era só suspeita de um sarcoma. Chamava sarcoma de... O pessoal falava Kaposi, mas o nome é Kaposi. O cara era austríaco, eu acho. Sarcoma de Kaposi. E era só isso. Mas, de repente, alastrou. Eu morava em São Paulo nessa época, alastrou. E lá na Escola Paulista, a minha formação era geral, houve uma época que eu fazia ecocardiograma. Tinha começado o eco. E eu lembro que eu fiz o eco de um amigo meu, que estava na fase final de AIDS daquela época, que eu o reconheci pelo sorriso. Ele era o gerente do banco da escola e definhava, a doença definhava as pessoas, né? Todo mundo lembra do Cazuza. E, algum tempo atrás, eu julguei uma tese sobre o assunto, lá no CB, e a preocupação era dislipidemia nos pacientes em tratamento, quer dizer... Mudou totalmente. Mudou bastante. Dislipidemia é um efeito adverso, né? Que os antirretrovirais causavam. Pois é, então já mudou totalmente. Mudou bastante, felizmente. E aí, por que a gente ainda está falando de AIDS hoje? Isso é muito interessante. Em 96, houve uma pesquisa pelo Ministério da Saúde, que foi uma pesquisa nacional de saúde, onde uma das perguntas o uso do preservativo. Então, aí tinham 3 respostas. Usava em todas as relações sexuais, usava algumas vezes as relações e nenhuma vez. Quando a gente fala de HIV, né, 98% da transmissão ainda é sexual. A gente vai falar ainda é sexual. Isso muda em alguns países, mas aqui no Brasil a prevalência da transmissão ainda é sexual. Curiosamente, nessa pesquisa, 56% da população informou que nunca usava preservativo. Então, assim, do ponto de vista de política pública, o preservativo, ele é, sem dúvida nenhuma, uma barreira física, não só para o HIV, mas para todas as infecções sexualmente transmissíveis. Só que a gente errou no sentido de que, para que ele funcione, a pessoa precisa usar. Curiosamente, a gente, de forma míope, como uma política pública de saúde, a gente não enxergava isso. Então, se fosse verdade que ele realmente, como política pública de saúde, funcionasse, a gente não tinha o nível de prevalência de assistência que a gente tem hoje. Então, infelizmente, como política pública não funcionou. E aí, por isso que eu agradeço esse momento de falar aqui, porque hoje a gente tem outras formas de prevenção, que a gente chama prevenção combinada. Então, além do preservativo, você tem outras formas de prevenção que você pode e deve usar, e todas elas também são fornecidas de formas gratuitas pelo SUS, e sem dúvida nenhuma são elas que vão mudar a chave da epidemiologia do HIV. Sabe por que a gente ainda fala muito de HIV? A gente fala, por exemplo, que para que a gente não tenha mais epidemia, a gente precisa da cura. Se isso fosse verdade, a sífilis, por exemplo, que era tratada com bezetacil, que é uma droga, um antibiótico que a gente já conhece há bastante tempo, que cura o parasito, ainda não tem resistência e, no entanto, a gente nunca teve sífilis
como a gente teve em 2024. Então a cura não é uma condição sine qua non de que a gente vai vencer a epidemia daquela infecção. Sem dúvida nenhuma, é o que a gente vai chamar de usos de prevenção. E a gente tem uma que a gente vai falar mais à frente, que é a PrEP, que é a profilaxia de pré-exposição. Sem dúvida nenhuma, é ela que vai mudar a chave da infecção pelo HIV. Tanto é que a gente já tem lugares que ela não é mais um problema de saúde pública. Vamos deixar já todo mundo de atenção, com antena ligada para isso. Como funcionam os testes de detecção de HIV agora? Olha, o teste de detecção... A única coisa que eu sei, assim, que é quando você vai doar sangue é automático. Sim. Mas... Sim. É importante falar isso, né? Todo mundo, o Ministério da Saúde, ele orienta que toda a população que tem vida sexual ativa, ele tem que se testar para qualquer IST, e aí posso falar o HIV, as hepatites virais, a sífilis, tem que se testar para qualquer IST uma vez ao ano. E esses testes, eles são ofertados gratuitos pelo SUS. Eles têm um serviço no município que chama CTA, Centro de Testagem e Aconselhamento. Isso é bom. Onde é? Aqui no estado, na cidade de Belém, ele fica no Marizal. Eu não sei especificar exatamente a rua. Mas se você jogar no Google, CTA, Centro de Testagem e Aconselhamento, você encontra... E ele tem na grande maioria dos municípios no estado. Se não, na própria unidade municipal de saúde mesmo. Mas o CTA, ele tem um acolhimento mais diferenciado. Se chegar na UBS, pergunta, ele sabe orientar. Sim, sim. Qualquer unidade próxima da sua residência, ele vai saber orientar. E é um teste que sai em 15 minutinhos, ou seja, você já tem o resultado no mesmo dia. Então, em 15 minutinhos, ele sai e ele procura um anticorpo do HIV. Então, se você se expôs agora numa situação de risco, não adianta fazer o teste hoje ou fazer o teste amanhã, porque esses testes eles só vão dar reagente daqui mais ou menos um mês, que é quando começa a aparecer esses anticorpos. Então, todos eles são extremamente sensíveis e eles vão dizer se você está infectado ou não pelo HIV após um mês da exposição. Da exposição. Isso. Existe algum teste agudo para eu saber? Existe com menos tempo? Sim, existe, mas é aí que você procura direto o vírus, que é a carga viral. Mas aí também é mais ou menos 15 dias para você fazer a detecção. Certo. É um tempo mais curto. Então, como você falou, a gente vai falar daqui a pouco, é melhor cuidar antes ou imediatamente depois. Sim. Mas fazer o teste também é uma forma de prevenção. Perfeito. Não, anualmente. Isso é super importante. Anualmente. Se você é sexualmente ativo... Uma vez ao ano faço o teste de HIV. Com certeza. Procuro o sistema público para fazer. Como o nosso primeiro tempo acabou, já a gente volta, tá? Um instantinho só, pessoal. Hora de Saúde. Oferecimento Neurogênesis. Com base no alicerce ciência, pesquisa e assistência, tem a solução neurológica para você. A Neurogênesis atua no mercado de saúde com produtos e serviços que se moldam às diversas tendências da transformação digital. Tem como foco estratégias de atuação na Neurosaúde 4.0. O objetivo é revolucionar o atendimento médico e multiprofissional no contexto da neurociência, com entrega personalizada do diagnóstico à reabilitação neurológica. Neurogênesis, educação, pesquisa e assistência. Fones 984-510900, 3085-1600. Rua Municipalidade 985, 19º andar. Hora de Saúde. Oferecimento Neurogênesis. Com base no alicerce ciência, pesquisa e assistência, tem a solução neurológica para você. Voltamos nessa conversa de mega, hiper, ultra informação a respeito de HIV/AIDS com o meu amigo Marcos Santos, que é farmacêutico da CESPA e atua todos os dias nessa área.
Marcos, aquela pergunta que eu falei no começo, a epidemiologia do HIV/AIDS, por que ainda está em ascendência? É como eu falei para você, a política pública realmente falhou daquele imperativo do use camisinha, a gente já percebeu que isso falhou, mas está em ascendência aqui no Brasil. A gente já passou mais ou menos da marca de 1 milhão de pessoas vivendo com HIV/AIDS, ou seja, diagnosticadas com HIV aqui no Brasil, e ainda assim a gente tem uma média aí de 40 mil pessoas por ano diagnosticadas. 40 mil por ano? 40 mil pessoas diagnosticadas por ano, Então, ainda é um número grande. Alguns países já diminuíram e, como eu falei, por conta das formas de prevenção bioquímicas que a gente vai ver mais à frente. A gente ainda tem uma mortalidade elevada. O Brasil, ele reduziu, os últimos 2 anos é que ele conseguiu reduzir a mortalidade, mas ainda assim é elevada. Ou seja, a gente precisa fazer o diagnóstico mais em tempo oportuno. A gente ainda tem um diagnóstico para dar tardio. tempo de tratar, né? Exatamente, porque as consequências vão ser menores. Certo. Me fala uma coisa, Marcos. Quais são os sintomas? Para quem não conhece. Como é que você sabe que se você está com AIDS? Ou melhor, como é que você sabe se você está, pela infecção pelo HIV? Os sintomas, eles quase sempre são gripais no início, então eles passam despercebidos. É por isso que a gente enfatiza o teste, porque você só sabe realmente se está com HIV fazendo o teste. É por isso que a gente precisa falar do teste. Inclusive, eu falei dos testes que a gente tem na rede pública, mas existe também o teste autoteste, que você não precisa nem de profissional de saúde. Ele é vendido nas farmácias. Você faz o teste com a saliva, porque esse anticorpo que eu falei que a gente detecta no teste, ele também tem na saliva. Então, você faz o teste na saliva. Você compra em qualquer farmácia, ele também é fornecido na rede pública. É importante fazer o teste para você saber, porque é só com ele que você sabe se você está com infecção com HIV. Agora, é importante dizer, fazer um paralelo. Sabe quando você entra no banco, que a porta giratória detecta metal? Ele quer saber se você está com arma ou pode ser uma chave, não necessariamente uma arma, mas pode ser uma arma. O teste rápido que a gente encontra na farmácia também tem essa função de triagem. Então, ele vai poder detectar ou o revólver ou a chave, ou seja, ele pode detectar o HIV, e ele vai detectar o HIV porque ele tem uma sensibilidade grande, mas ele pode também detectar outras infecções. Então, assim, não necessariamente você está com HIV. Então, é importante, após o autoteste, você procurar um serviço para o confirmatório. Sempre é necessário o confirmatório. A gente tem alguns minutos para falar do como eu me cuido pré e pós. Olha, Você falou para mim o PrEP e o PEP, né? Isso. O que é o PrEP? Olha, existem 3 formas de transmissão do HIV, é importante falar isso. Uma, a maioria é sexual, 98% ainda é de transmissão sexual. Existe o que a gente chama de forma técnica transmissão vertical, ou seja, materno-infantil, da mãe para o bebê, que pode acontecer em qualquer fase, ou seja, da gestação, no parto e na amamentação. E existe o que a gente chama de parenteral. Então, pode ser por compartilhamento de drogas de abuso, né, seringas. A gente teve um pouco tempo aí transplante, né, um caso no Rio de Janeiro, embora isso não deva acontecer, né, se você tiver todos os cuidados, né, lá no protocolo do transplante. Mas, para todas elas, existem formas de prevenção. Desde a sexual, como a transmissão vertical, a materno-infantil, existem formas de prevenção. E a principal forma de prevenção hoje que a gente chama são a PrEP e a PEP. Essas são siglas que a gente herdou do inglês, mas a PrEP é pré-profilaxia, exposição ao alto risco para HIV. Pré-profilaxia. Pré de pré e PEP pós-profilaxia. Vou começar pela PEP. A PEP ela é indicada seja para qualquer exposição de risco. Então, vamos lá. Qualquer exposição de risco é independente do cenário.
mesmo que seja um sexo consentido ou uma violência. Tá. Se você teve uma exposição de risco, o preservativo furou, ou se você teve, que infelizmente acontece, uma violência sexual, você pode procurar hoje qualquer UPA que vai ter um medicamento de emergência. É um antirretroviral que você toma durante 28 dias e você faz um bloqueio químico contra a infecção do HIV. Então, se nessa exposição você teve contato com o vírus, tomando esse medicamento durante 28 dias, você faz o bloqueio químico. Agora, olha só, é um medicamento de emergência. Logo, ele tem que ser tomado numa emergência. Então, você tem até 72 horas, 3 dias para começar o medicamento. Então, você tem que procurar a UPA nesse tempo. No máximo, até 3 dias depois de iniciar o tratamento. Isso é importante. A profilaxia. Muito importante. Eu fazia cateterismo. Eu parei por uma questão de idade. Parei. E como eu sou bem antigo, eu era da época que a gente dava ponto. Hoje em dia não dá mais ponto. Você comprime as coisas, tem introdutores e tudo mais. Mas a gente dava ponto. Você tinha que suturar a artéria e suturar a pele. E por 2 ou 3 vezes, por acidente, a agulha passou no paciente e entrou no dedo. Isso acontece esporadicamente. Na época foi um desespero de chamada de atenção, né? Tanto que na época, eu me lembro que a gente fazia teste de HIV para a gente e para o paciente, né? Então, e tinha começado essa de tratar, mas agora o que tu está me informando é que agora, se eu estou em risco, eu tenho medicamento, né? Eu falei da forma sexual, mas também existe o acidente ocupacional. Aquele profissional de saúde que se fura, né, fazendo uma injeção, ele pode também fazer o uso da PrEP. Mas a melhor de todas, sem dúvida nenhuma, é a PrEP, que é a profilaxia pré-exposição. Ela é ofertada gratuitamente a qualquer pessoa acima de 15 anos que tem um alto risco de exposição ao HIV. A gente ainda tem uma infecção concentrada aqui no Brasil, então existem algumas populações que têm mais risco, e aí os equipamentos de saúde vão verificar isso direitinho, né, na questão da oferta, se você deve tomar. A gente tem posologias diferentes, tem uma que a gente chama sob demanda, tem uma que é um uso contínuo. Isso é importante por quê? Porque... sabe fazer um paralelo com o anticoncepcional? Sei. Que a mulher toma para não engravidar? Certo. A PrEP é a mesma coisa. Você toma um comprimido de antirretroviral por dia e você faz um bloqueio químico contra o HIV. Então, mesmo que você se exponha numa relação de risco, você nunca vai desenvolver a infecção pelo HIV, porque essa droga faz um bloqueio químico, mesmo que você tenha o contato com o vírus. Essa droga também... Interessante isso aí. E atuação imediata, é? Da droga, a partir do momento que você toma, você já pode... se você se expor, é porque a gente faz uma droga de ataque no início. Certo. Então, a partir desse momento, se você se expor ao HIV, você já vai estar protegido. Então, inclusive quando eu falei, nesses países onde a infecção já está diminuindo, inclusive em alguns desses lugares, como, por exemplo, a Austrália, não é mais um problema de saúde pública, ou seja, não é mais uma epidemia. São essas drogas que mudaram a chave. Foi a PrEP e a PEP que mudaram a chave da epidemiologia. É fantástico isso aí. Você me falou no começo do programa, a camisinha não funcionou como a gente queria, né? Como uma política pública de saúde. Não funcionou. E agora eu tenho uma maneira de prever e uma maneira de tratar agudamente. Isso é interessante, doutor Eduardo, porque, na verdade, a gente se ressignificou como o sistema público de saúde. Antes, a gente, por exemplo, esse imperativo do use camisinha é você, como sistema público, impondo uma prevenção. Certo. Hoje a gente ressignificou. Hoje a melhor prevenção de saúde é aquela que a pessoa escolhe. Então, aí a gente fala de prevenção combinada. Tem esse leque de prevenções que ele pode usar e que ele acha que é mais interessante para ele. Então, eu acho muito mais bonito
muito mais bonito, porque o que pode ser uma forma de prevenção adequada para você pode não ser para mim. E isso a gente identifica no dia a dia. Perfeito. Puxa vida, eu fico feliz da vida dessa evolução. E essa chamada de atenção é que eu acho que ninguém sabe disso. Sim. Concorda? Sim. Eu sou médico, eu vivo no ambiente e eu não sabia dessa informação que você está dando. Então, imagina a nossa população. Então, isso é mega, ultra, hiper importante, como eu falei. Então, apesar da prevalência estar em ascendência ainda, você acha que com a população tomando conhecimento desse tratamento prévio, do tratamento imediato, agora, em termos de saúde pública, a tendência vai ser cair? Sem dúvida nenhuma, sem dúvida nenhuma. Os dados de qualquer estudo já mostram isso. A gente precisa realmente intensificar. Só que a gente ainda tem um problema de publicização, porque a orientação maior dessa profilaxia, a gente tem uma epidemia concentrada aqui no país, como eu falei. O que é uma epidemia concentrada para a Organização Mundial de Saúde? Quando a população geral tem menos de 1% e existem algumas populações específicas que têm uma prevalência acima de 5%. Aqui no Brasil, a população geral é 0,4% a prevalência do HIV na população geral. Em algumas populações, como de homens gays, de mulheres trans, é acima de 18%. Então, é uma diferença bem grande. Então, quando a gente fala dessa profilaxia, a gente espera e aí a gente publiciza principalmente para essas populações. É claro que tem todo um histórico, né, do porquê que circula mais nessa população. Só tem um estado aqui no Brasil, que é o Rio Grande do Sul, que a epidemia já é igual para a população geral. Mas por causa de um grande uso de drogas injetáveis, a prevalência já é acima de 5% na população. Puxa. Marco, super obrigado. Vou te dar uma cadeira cativa no programa para a gente se manter sempre informado. Que bom, fico feliz. E, já que o nosso tempo acabou, dedica o programa. Eu queria ratificar, né, o agradecimento, doutor, porque a gente ainda tem o que a gente chama de sorofobia. As pessoas... existe um preconceito ainda, um estigma e um preconceito grande contra as pessoas vivendo com HIV. Então, quando a gente fala, que a gente coloca o assunto na mesa, a gente desmistifica que a pessoa não está infectada pelo HIV porque ela fez algo de errado. Ela só transou, ela fez sexo. 99% da população fez sexo. É por isso que a gente está aqui. É por isso que a gente, né? Esse mundo, é por isso que a gente está aqui nesse mundo, porque a gente faz sexo, a gente se reproduz. Então, a gente tem que realmente desmistificar o HIV como uma questão desse senso comum, que foi porque a pessoa fez algo de errado. Não, ela só simplesmente fez sexo, que todos nós fazemos. E que todos nós que fazemos sexo precisamos nos testar e, se diagnosticado, precisamos nos tratar. Tem tratamento, a qualidade de vida é igual a de uma pessoa não vivendo. E o mais importante, que aí eu deixo como um recado final, quem faz o tratamento com o antirretroviral, que tem uma carga viral indetectável, a transmissão é zero, ou seja, ela não transmite mais o HIV. Fantástico. Dedica o programa que você esqueceu. E dedico esse programa a toda a minha equipe de saúde pública do estado do Pará, com toda a coordenação de HIV/AIDS, em especial a minha coordenadora Andréa Miranda. André, esse programa e toda a equipe dele foi para vocês. Eu só queria fazer um comentário final. Recentemente eu perdi uma irmã, tá? A Sandra, e ela nos assistia todo domingo. Era minha fã mor. Mana, a gente se encontra. Continua assistindo. Tchau.
Hora de Saúde. Oferecimento Neurogênesis. Com base no alicerce ciência, pesquisa e assistência, tem a solução neurológica para você. A Neurogênesis atua no mercado de saúde com produtos e serviços que se moldam às diversas tendências da transformação digital. Tem como foco estratégias de atuação na Neurosaúde 4.0. O objetivo é revolucionar o atendimento médico e multiprofissional no contexto da neurociência, com entrega personalizada do diagnóstico à reabilitação neurológica. Neurogênesis, educação, pesquisa e assistência. Fones 984-510900, 3085-1600. Rua Municipalidade 985, 19º andar.